Louvado seja o nome de Jesus. Quero expressar também a minha alegria pelas mães. O privilégio que vocês, mães, têm de não apenas carregar por 9 meses um ser, criação divina. É um milagre. Maternidade é um milagre. E nós queremos glorificar a Deus por esse milagre na sua vida. Você que está aqui como mãe, já oramos pelas mães hoje aqui. Já impomos nossas mãos sobre vocês. Por quê? Porque vocês têm um privilégio carregado de uma tremenda responsabilidade. Que não é apenas carregar 9 meses. As mães que estão aqui sabem que você carrega para o resto da vida os seus filhos. E eu agradeço porque tenho essa experiência enquanto filho. Minha mãezinha está aqui, 79 anos. E hoje, quando eu enviei para ela a minha mensagem, que ela não leu ainda, era a minha gratidão por, até hoje, com 53 anos, continuar sendo carregado por ela. Só que não mais me carregando como menino, mas me carregando espiritualmente. A minha mãe é a principal intercessora que eu tenho na minha vida. É a pessoa que incansavelmente ora dia e noite por mim, pela minha família. A minha sogra, que me adotou como filho, é a minha segunda intercessora. E aqui eu tenho umas outras mães que oram por mim. Estou vendo uma delas que é a Gema aqui, muitas outras, Marta Sanches, muitas outras mães que carregam a nossa vida em oração. Então eu quero dizer para você, mãe, que se você não pode mais tocar nos seus filhos, eu quero dizer que Deus pode. E que a principal maneira de você carregar os seus filhos, à medida que eles vão se tornando jovens e adultos, sabe qual é? É carregar os seus filhos em oração até Deus. É pegar o seu filho, sua filha, e levá-los à presença do Senhor todos os dias. Por quê? Para mim não existe na terra ninguém que se pareça mais com Jesus em termos do seu amor. Não tem. Parece mais o amor de Deus do que vocês, mulheres. Sempre digo isso, todo dia das mães aqui. Só que eu sempre trago um detalhezinho importante para lembrar. Que apesar disso, vocês não são Deus. E vocês não têm o poder de mudar os seus filhos. Mas se vocês entenderem esse mistério espiritual da oração, que é pegar os seus filhos e levar ao Pai todos os dias, manhã, tarde e noite, pode deixar que Deus vai fazer um trabalho extraordinariamente maior do que você faria. Amém? Que essa seja mais uma manhã, um dia, nós honrarmos você, de agradecermos pela sua vida, mas de encorajar você a descansar o seu coração. Não importa quão longe o seu filho esteja de Deus, Deus pode visitá-lo lá. Lá. Fale comigo, lá. Deus está lá. Então pede para Deus se aproximar lá. Bendito seja o nome de Jesus. Vou pedir que a galera zere agora o cronômetro. Essa parte é homenagem. Agora vem a palavra. Nós estamos dentro de uma série chamada Fidelidade, Generosidade. E mesmo dentro desse dia tão especial, nós entendemos de prosseguir na série, crendo que essa série trará bênção sobre pais, mães, jovens, crianças, adolescentes. Então peço licença às mães que estão aqui, para que nós possamos seguir nesse tema
sabendo vocês que já temos clamado por vocês, orado por vocês e agradecido a Deus pela vida de cada uma de vocês. Mas eu quero começar essa mensagem de hoje relembrando a mensagem de julho do ano passado. Rapidamente, em 5 minutos, eu quero trazer à sua memória esta palavra. Nós falamos sobre um chamado à generosidade, e essa pregação se transformou num e-book, e ele está dentro do nosso canal Sintonia. Você pode entrar lá, eu acho que vão abrir aqui, e se abrirem eu queria te convidar a relembrar aquilo que nós falamos. Está aí, um chamado à generosidade. Você pode acessar, baixar pelo QR Code aí, e você tem um e-book para que você possa voltar a ruminar aquilo que foi falado em julho do ano passado. Mas relembrando essa palavra, nós queremos ajudar você, antes de entrar na palavra de hoje, a pensar a vida financeira a partir da cosmovisão bíblica e organizar-se financeiramente a partir de valores e princípios bíblicos. Nessa busca por sermos discípulos de Jesus, nós cremos que uma das coisas que Deus vai fazendo em nós é uma mudança de mentalidade. É uma mudança na nossa cosmovisão, a forma como a gente se relaciona com aquilo que está nas nossas mãos, e dentre isso o dinheiro. Por isso nós sabemos que há muitas formas de administrar o seu recurso. Eu fiz economia antes de teologia, então Deus me deu o privilégio de pensar muito no que diz respeito à questão da organização financeira, e nós temos muitos modelos para a gente gerenciar aquilo que Deus nos confiou, para sermos bons mordomos financeiros. Mas ao longo dos anos, eu mesmo, minha família, Martinha, nós fomos, a partir da palavra de Deus, fazendo um desenho financeiro de orçamento baseado em princípios espirituais, em valores espirituais. E o ano passado eu sinalizei essa sugestão para a igreja. Se você estava aqui, só para relembrar, porque ele fala sobre prioridade, eu queria que a gente pudesse olhar aquilo que nós estudamos a semana ou o ano passado em julho. Pode passar o PPT, por favor? Está aqui. Como agir generosamente como estilo de vida, como olhar para o nosso dinheiro e dizer, eu quero que o meu dinheiro ele trabalhe para mim em relação à generosidade. E nós falamos de 4 princípios espirituais sobre os quais nós podemos fazer uma estrutura de orçamento. E eu propus isso para vocês lá atrás, que todo recurso que você ganhe no mês, né, que tudo aquilo que chega às suas mãos, você possa administrar dessa maneira. 10% você já consagra a Deus. Então aqui o princípio é de consagração, e já foi ministrado isso aqui, mas eu quero reforçar. Quando você entende o princípio espiritual do dízimo, que já foi ministrado 2 semanas atrás pelo pastor Oswaldo, você consagra os outros 90%, ou seja, esses 90% que ficam nas suas mãos, eles já estão consagrados. O que significa isso? Ele já está dedicado a Deus, e Deus faz uma aliança com você de proteger esses 90%. Está em Malaquias, capítulo 3, você pode entender melhor isso lá. Então, consagração é isso. Deus, recebi os meus recursos esse mês, ou você administra semanalmente, recebe o recurso e já tira o 10%, consagrando toda a sua vida financeira ao Senhor. Dos 90%, a gente falou sobre isso, de 1 a 10%, todo discípulo de Jesus que entende o coração de Jesus vai entender o privilégio de você repartir, de você doar para pessoas, de você poder olhar necessidades daqueles que estão à sua volta e poder abençoar pessoas. Isso nós chamamos de compaixão. Então, o primeiro é consagração, mas você precisa ter no seu orçamento uma parte que vai de 1 a 10% para abençoar pessoas. Gente, esse princípio da compaixão é o princípio onde você está dizendo claramente para você mesmo, eu não sou escravo do meu dinheiro. Meu dinheiro não é para mim, meu dinheiro é para amar, e eu vou exercer isso. Porque o primeiro a gente não discute, o primeiro pertence a Deus.
Tirar do primeiro é roubar de Deus. Mas a partir dos 90%, você pode ficar todo ele para você. Mas o exercício contra o Deus Mamon, para destronar do teu coração o poder do dinheiro, fazer você escravo, você pega de 1 a 10% e diz, não, eu vou abençoar. Você pode pegar 20%, quanto você quiser. Eu coloquei aqui um percentual mínimo que um homem de Deus, uma mulher de Deus, com uma cosmovisão transformada pela palavra, precisa fazer no seu orçamento, que é ter compaixão dos outros e poder repartir com outros daquilo que Deus lhe deu. Terceiro princípio é o princípio da multiplicação. E esse princípio é muito importante entender, porque ele trata de você tirar uma parcela do seu orçamento percentual, nós colocamos ali de 1 a 20%, onde você faz uma reserva financeira. Essa reserva financeira, ela precisa ser trabalhada, é como aquela pessoa na parábola dos talentos, que recebeu o talento, e ela agora entende que ela é responsável por multiplicar esse talento. Porque Deus lhe confiou recursos financeiros, e você precisa multiplicar esse recurso. Agora veja bem, o objetivo de multiplicar esse recurso não é para você enriquecer. É para que você seja um excelente administrador, esteja pronto para o inverno da sua vida, porque todos nós passamos por inverno, como a inundação foi um inverno na vida de todos nós aqui, e você está pronto para ir lá e poder suprir para você, mas inclusive ele pode carregar aquele princípio da compaixão, porque às vezes isso está numa condição que você pode amplificar a compaixão para abençoar mais pessoas. Mas isso não está baseado, o princípio ali da multiplicação, em ter medo de que vai faltar dinheiro no futuro e eu posso passar por um problema. Não, não é isso. Porque senão você vai confiar na incerteza das riquezas para o seu inverno. E lá em 1 Timóteo capítulo 6 vai dizer, não coloque a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que a tudo provê ricamente. Olha o trocadilho. Olha Deus falando, cara, o dinheiro não vai ser o que vai te sustentar e te prover no futuro. Sou eu que provejo ricamente, abundantemente na tua vida. Mas isso não quer dizer que você não seja uma pessoa organizada, previdente, que vai se cuidar em relação à multiplicação. Então você precisa pensar o seu orçamento assim. E a quarta área é a área que a gente chama faz assim, celebração da vida. É quando você vai viver o seu dia a dia com aquilo lá, 60%, 88%, que são as despesas fixas do seu mês, variáveis, e aí você vai poder organizar a sua vida melhor. Bom, voltei a isso apenas para encorajar você a voltar a pensar, a estudar, porque hoje o nosso tema é prioridade investida. O tema da nossa mensagem hoje vai falar sobre isso. Sobre como nós estamos administrando nosso recurso financeiro e o quanto de inversão de prioridade pode estar acontecendo no meu orçamento. Eu quero convidar você então a orar comigo mais uma vez, pedindo que o Senhor possa falar poderosamente ao nosso coração, transbordar na nossa vida nessa manhã de maneira muito especial. Amém? Eu acho que a minha Bíblia foi, gente. Foi... Ah, está aqui. Está aqui. Para onde você tinha ido, querida? Sem ela eu me perco. A minha vida está baseada nela. Oh, Deus, obrigado. Vamos orar? Pai, obrigado. Estamos aqui com temor e tremor, tão gratos por tudo que o Senhor tem feito. Por essa multiplicação de discípulos, por essa multiplicação de trabalhadores para a tua obra, pela multiplicação de casas, pela multiplicação de igrejas, pela multiplicação de servos e servas. E temos orado por uma multiplicação também financeira na vida de cada discípulo e também na vida da tua igreja. Porque os desafios que o Senhor tem nos dado passam por pessoas e passa também por recursos consagrados ao Senhor. Que nessa manhã, mais uma vez, o Teu Espírito tenha plena liberdade de falar com cada um de nós que somos aqui discípulos, mas também com amigos convidados que estão aqui, pessoas os quais o Senhor ama e o Senhor também deseja dar a todos eles uma liberdade financeira, uma compreensão de que o dinheiro pode ser um servo e não um senhor sobre a nossa vida.
Por isso, Pai, transborda nessa manhã com a Tua palavra e com o Teu Espírito sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo 1, nós vamos navegar nesses dois textos das Escrituras, dois capítulos, melhor dizendo, lá do livro de Ageu. Esse livro hoje vai nos conduzir. Quero te dar um pano de fundo primeiro do livro, para que você possa então entrar comigo nessa palavra mais consciente. O livro do profeta Ageu tem apenas 2 capítulos, é um livro bem pequeno das Escrituras. Entretanto, a riqueza desse livro é impressionante. É um livro que eu quero convidar você a se debruçar em casa sobre ele e pedir a Deus que fale mais ao seu coração ainda do que Ele vai falar nesse tempo que estaremos juntos. Você que está aqui, você que está em casa, que você explore esse texto. Esse texto fala sobre fidelidade a Deus. Esse texto fala sobre prioridade. Esse texto fala sobre generosidade. É realmente um livro apaixonante. Eu quero inspirar a sua vida hoje aqui a partir dessa palavra por meio desses 2 capítulos. A semana passada nós estudamos sobre Neemias, o copeiro do rei, e falamos sobre 7 passos necessários para a transformação de uma cidade, para a restauração e mudança de uma cidade. Mas hoje o contexto é sobre a nossa restauração, sobre a restauração da nossa vida. Ageu, na verdade, trata da restauração do templo de Jerusalém. Naquele tempo, o templo era o lugar do encontro com Deus. E quando esse povo volta do exílio da Babilônia, a nação de Israel, quando retorna para Jerusalém, eles começam a reconstruir a cidade, eles começam a reconstruir as suas casas, e observe bem, 537 a.C., quando eles retornam da Babilônia para Jerusalém, depois de 70 anos prisioneiros lá na Babilônia, 537, quando eles retornam, eles começam também a reconstruir o templo. Então eles começam pelo templo, pelas casas, pelas lavouras, e eles vão fazendo da maneira correta. Porém, esse texto de Ageu é um texto onde 17 anos depois, preste atenção, 17 anos, ou seja, eles voltaram em 537 a.C., agora nós já estamos no livro de Ageu em 520 a.C. Então, 17 anos depois, é que vem essa palavra profética para a nação de Israel. E por que essa palavra é dada pelo profeta Ageu? Por quê? Porque durante esses 17 anos, embora eles tenham retornado e começado certo pela reconstrução do templo, eles foram invertendo a prioridade das coisas na sua vida, e o templo, querido, foi ficando para trás. Ou seja, eles foram colocando a vida deles, suas prioridades pessoais, à frente das coisas que Deus havia lhes orientado. E é exatamente este o ponto importante para a gente entender desse texto agora. O templo, em 17 anos, ele fica abandonado, inacabado, precisando ser reconstruído. Agora olha para mim para você entender o que está por trás dessa inversão de prioridade. O que simbolizava, espiritualmente, o povo ter deixado o templo para trás e não reconstruído o templo de Jerusalém. Aí você precisa entender o que está por trás do templo. Deus, na verdade, não estava preocupado com as paredes serem reconstruídas. Para você entender, o templo simbolizava o lugar do encontro com Deus. Fale comigo, o templo físico simbolizava o lugar do encontro com Deus. Então o povo de Israel ia até o templo de Jerusalém para o encontro com Deus. Veja bem, no Novo Testamento você não precisa de um lugar santo para você ir se encontrar com Deus, porque o templo somos nós, amém? Fala assim, eu sou o templo, Deus habita em mim.
Mas naquele tempo, o templo era fora. Hoje nós somos a habitação de Deus. A igreja é esse templo espiritual, tá joia? Nós viemos aqui domingo a domingo, mas nós nos encontramos com o Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta, porque Ele está em nós, Ele habita em nós, amém, gente? Porém, olhando para o contexto, nós precisamos entender que o que estava acontecendo então não era uma questão de uma obra não ser completada. O que estava acontecendo era um desprezo ao encontro com Deus. Era Deus não ser mais parte da história deles. Esse era o centro da crise aqui no livro de Ageu. E é então quando Deus levanta esse profeta e Deus vai falar coisas muito sérias, porque como é que Deus estava vendo tudo isso? Como é que Deus estava olhando para isso? Deus estava percebendo que a consciência dele, esse povo, seu povo, Israel, após 70 anos de cativeiro, vivendo lá na Babilônia, eles possivelmente estavam pressupondo que eles poderiam viver e reconstruir a sua história sem Deus. Esse é o cerne. Estão comigo aí, queridos? Esse era o ponto. Como Deus então estava vendo que a reconstrução e a priorização da reconstrução das suas casas, em detrimento à reconstrução do templo inacabado, lugar do encontro com Deus, na verdade, apontava a condição do coração. Apontava para isso. Eu escrevi isso, eu acho que vai aparecer na tela. Olha lá, era esse o ponto central. Deus estava vendo o coração fora do lugar. Fala comigo, a questão é o coração. Quantos estão fazendo freedom aqui? Alguma identificação? A questão, fala comigo, a questão era o coração. E Deus estava vendo isso. E ao ver isso, Deus se importa com o seu povo. Amados, eu creio de todo o meu coração que essa série que Deus está nos dando sobre fidelidade e generosidade, é Deus olhando para o nosso coração e dizendo assim: eu preciso ajustar algumas coisas, porque eu amo o meu povo, porque eu me importo com o meu povo. E eu sei o quanto essa área financeira pode nos fazer ficar girando na nossa vida, querido, batendo cabeça, se perdendo. E Deus nos ama tanto que Ele está dizendo: ei, peraí, eu vou falar com vocês. Eu quero falar sobre prioridades invertidas. E hoje nós vamos nos debruçar nisso aqui, por causa do amor de Deus por nós. Amém, gente? O que vamos olhar hoje através de Ageu é o potencial que temos, eu e você, de inverter as prioridades e deixar Deus à margem na nossa história. É isso. O culto a Deus, a adoração a Deus, o encontro com Deus, ele precisa ser priorizado na vida do ser humano, não apenas do discípulo. O alvo é que todos os homens e mulheres dessa terra possam entender isso. Por quê? Porque isso nos libertará. Isso nos fará pessoas fiéis e generosas, pessoas cujo coração será como o de Deus, que foi capaz de dar o que mais precioso Ele tinha, o seu próprio Filho, para salvar a mim e a você. Você precisa entender que usar recursos financeiros, usar os nossos bens, não apenas materiais, mas nossos filhos, e dizer: Deus, eu consagro ao Senhor, é dizer assim: Deus, eu quero fazer o que o Senhor fez pelo mundo, fez por mim. Eu quero ser um homem doador, uma mãe doadora, um pai doador. Eu quero entregar meus recursos, tudo o que for preciso, para que o mundo seja salvo e transformado. Você consegue entender a estratégia do diabo de se tornar, fazer você escravo do dinheiro? De você se apropriar do dinheiro, do bem, da casa, do carro, dos filhos, da tua profissão, de tudo, e não entender que isso é para você amar e transformar o mundo. Então a perspectiva precisa abrir os nossos olhos, porque essa é a perspectiva bíblica e espiritual. E Deus sabe que isso nos tornará pessoas amargas, mesquinhas, miseráveis e, embora tendo muito dinheiro, pobres. Todo mundo está entendendo o que o Espírito está falando com a gente? Não é sobre possuir dinheiro, é sobre possuir o coração de Deus. É sobre isso. E Deus está olhando para o seu povo, e o que Deus está vendo no seu povo, sabe o que é? Vocês estão perdendo o meu coração.
estão perdendo meu coração, vocês não estão entendendo. Ailinha, faz a vez da Martinha, por favor. Propósito, Martinha, dei de presente para ela passar o Dia das Mães com a mãe lá em Prudente. Está lá. Um beijo, meu amor, para ti. Parabéns, mãezona. Nós somos, né? Essencialmente nós somos matéria, alma e espírito. Corpo, alma e espírito, né? Nossa vida se manifesta em plenitude, preste atenção, no exercício da saúde física, material. Isso envolve também tudo que Deus nos coloca nas mãos, bens, recursos financeiros, na saúde plena emocional e na saúde espiritual. O profeta Ageu, então, aqui, ele é a voz de Deus para Zorobabel, governador de Judá, e para Josué, o sumo sacerdote, para apontar o desprezo da nação de Israel, enquanto o seu cuidado com a vida espiritual. Ele chama a atenção, profeticamente, como exortação da parte de Deus para o povo que antes de ir para a Babilônia, antes de ir para o cativeiro, eles viviam em volta da adoração, e o templo de Jerusalém era esse lugar do encontro. Mas agora, voltando de Jerusalém, 17 anos depois, em 520 antes de Cristo, 17 anos após terem voltado do cativeiro, esse povo, seu povo, agora já despreza a espiritualidade. Então a pergunta é: que fatores nesse texto, nesses 2 capítulos, revelam essa inversão de prioridades? Quais são os fatores? Vamos lá, o primeiro deles. Deus mesmo vai denunciar que o primeiro fator eram as decisões equivocadas. Eles estavam agindo e decidindo, fazendo escolhas equivocadas, e Deus então vai denunciar isso. Olha o versículo 1 e 2. No primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos. Então o profeta vai transmitir a palavra do Senhor, certo? Assim diz o Senhor dos exércitos. Esse povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então o que estava acontecendo na nação era, eles haviam, como já disse, começado a reconstruir em 537, mas eles param aquela obra e eles vão construir suas casas, vão construir a sua vida, vão se preocupar com as lavouras, com a produção, eles vão começar a voltar a vida toda para si mesmos. E Deus olha para aquilo e o templo está destruído. De novo, o templo como lugar de encontro. E Deus vai dizer: esse povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. E aí algumas perguntas surgem quando você lê esse texto. A pergunta é: havia falta de discernimento da nação de Israel, ou será que era uma espécie de autossuficiência? Havia realmente nesse povo um descaso para com Deus e o encontro com Deus, manifesto naquele templo, ou havia uma espécie de, eles estavam sinceramente errados? Havia nessa passagem, nessa história, no contexto do coração desse povo, falta de consciência, ou era uma questão de falta de obediência? O que de fato estava acontecendo no coração daquele povo? Cutuca o teu irmão aí, pergunta para ele: você acha que era falta de consciência ou falta de obediência? Pergunta aí. Não fala nada, só pergunta. E não olha com aquele olhar como que ele está querendo dizer que o irmão está pisando na bola. Não, só pergunta. O que você acha que estava acontecendo com aquele povo lá? Será que era falta de consciência? Ei, vem cá, olha para mim aqui, por favor. Vamos começar a deixar a palavra ler a gente hoje. Quando nós, discípulos de Jesus, abandonamos a Deus, as coisas do reino, e deixamos de lado, é uma questão de consciência, falta de consciência ou de obediência?
Não precisa responder. É para a gente se colocar diante da palavra. Minha pergunta para você é: nossas decisões, escolhas podem estar sendo equivocadas hoje também? O que mais Deus olha e vê no coração da sua nação, do seu povo? Veja bem que Deus vai repreender a interpretação do tempo das coisas, e não as casas finas que estão sendo construídas. Isso é importante olhar para o texto. De novo, tenho dito, Deus não tem nenhum problema com riqueza, Deus não tem problema com casa fina, Deus não tem problema com um carro maravilhoso, Ele não tem problema com nada disso, Ele é o dono do ouro e da prata. Então aqui, quando você olha para o texto, versículo 3 e 4, ele aponta que é sobre prioridade. Olha lá: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Observe que a colocação de Deus não é assim, ó. Por acaso é tempo de vocês construírem casas para vocês de fino acabamento? É hora de vocês ficarem fazendo coisas para vocês aí, tão lindas. Gente, eu acho que vocês não precisam construir. Não é sobre isso. Porque, de novo, Deus dá de acordo com aquilo que você pode fazer, amém? Se você pode construir uma casa de acabamento fino, amém, glória a Deus. Deus não tem problema com isso. Ele vai falar sobre o tempo. Fala comigo, tempo. Deus está falando aqui sobre o quê? Sobre prioridades. Ele está dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa, lugar do meu encontro com vocês, fica destruída? Esse é o ponto. Deus está falando sobre prioridade. Claramente, Deus está falando sobre a visão do tempo, do povo e dele. Esse é o ponto, Edgar. A questão não era, de forma alguma, a casa ser luxuosa, mas o tempo. Ou seja, nós estamos falando aqui da prioridade para o povo de Deus e da prioridade para Deus quanto ao tempo das coisas. E Deus então vai tocar nisso. E essa é a pergunta: como estão as suas prioridades hoje? Queridos, Deus tem nos dado uma visão de multiplicação. Tenho dito isso, né? Passa por pessoas, passa por mudança de estratégia, passa por mudança de governança. Nós passamos uma semana inteira aqui, mergulhada com os pastores estratégicos, com o pastor Paulo Davi, parceria nossa com a PIB de Curitiba, pensando sobre todo o projeto da visão nossa de multiplicação, como Deus vai organizando tudo isso do ponto de vista nosso pastoral, do ponto de vista nosso organizacional, do ponto de vista nosso de governança. Sentamos com o nosso time de gestores, apoiadores da igreja essa semana, apontando sobre toda a reforma administrativa de gestão que a igreja vai ter que passar de uma unidade agora para várias unidades. Quer dizer, nós estamos trabalhando, mas deixa eu dizer, tudo isso envolve muita oração, clamor a Deus, dependência, revelação. Fale comigo, revelação. Revelação é o ato de Deus abrir a cortina e mostrar o que está por trás para esse futuro e dizer assim: é por aqui que vocês vão, é desse jeito. E nós estamos temerosos em cada passo dado, mas envolve também, querido, compromisso de fidelidade e generosidade dessa igreja. Nós não vamos alcançar o mundo que Deus tem mostrado para nós se você não for uma pessoa que entende que você precisa rever as suas prioridades no uso dos seus recursos. Precisamos repensar. Você tem perguntado para Deus como usar o seu recurso, ou definido por si só, como a nação de Israel estava fazendo? O que estava acontecendo aqui era que a nação de Israel estava dizendo o seguinte: não, eu não vou aplicar o meu recurso para isso. Eu quero aplicar na direção daquilo que está no meu coração. Esse é o ponto central. Eu quero definir como investir os recursos financeiros que estão nas minhas mãos, fruto de tudo que eu estou plantando, fruto da minha colheita, porque era a forma onde eles realmente adquiriam os seus recursos. Então, Deus está falando sobre isso. Havia uma interpretação errada do tempo no coração do povo em relação ao que Deus considerava prioridade. Terceiro princípio. O que mais Deus está vendo
como fator que precisava ser ordenado no coração. Deus, à medida que fala com eles sobre as decisões equivocadas, Deus, à medida que fala com eles sobre o tempo, as prioridades, agora Deus começa a falar com eles o seguinte: vocês não estão vendo o resultado das escolhas que vocês estão fazendo? Então, queridos, eu quero que você olhe Deus revelando ao povo o terrível resultado das escolhas deles. Vamos olhar para o texto? Vamos ler juntos? Olha só, versículo 5. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Então agora Deus está dizendo: meu filho, meus filhos, minhas filhas, olha o que as escolhas de vocês estão gerando sobre a casa, sobre a vida, sobre a família de vocês. Deus está aprofundando a conversa e dizendo: a questão era ou é o coração. Fale comigo, a questão é o coração. O versículo 5 mostra que eles haviam deliberadamente escolhido os seus próprios caminhos, e eles mesmos estavam provocando mal para si. O texto na sequência revela o resultado então dessa autossuficiência e da inversão de valores, da inversão de prioridades. A falta de dedicação, preste atenção nisso, para a reconstrução do templo, a falta de foco na reconstrução do templo, não era então a falta de recursos financeiros. A causa era mesmo a infidelidade. Era isso. Ou seja, a questão era o coração. Podemos dizer então, querido, que porque havia fidelidade e generosidade deles para si mesmos, olha só, porque havia fidelidade e generosidade deles para consigo mesmos, ou seja, os recursos e investimentos voltados para si, não havia recursos para resgatar o reencontro deles com Deus. Ou seja, era a questão do coração. A consequência disso foi que o povo passou por um período de escassez financeira, de estiagem financeira, passou por um período de crise, ou seja, dores na área da provisão financeira. Nós vamos ler o texto, você vai perceber como isso acontece. E antes de entrar nessa parte de nós examinarmos com as lupas na palavra de Deus, tá? O que começa a acontecer como fruto dessa infidelidade deles a Deus, mas uma fidelidade a si mesmos, eu quero refletir com você sobre 3 aspectos que nos levam à crise financeira. É só um parênteses importante dentro da reflexão de hoje. Primeiro, a crise financeira que nós passamos, a crise que nós vamos enfrentar, que é força de circunstância. Certo ou não, gente? Sim. Que nós daqui a pouco temos que fazer uma cirurgia e isso custa 40 mil reais, eu não tenho. E daqui a pouco, mesmo que eu tivesse uma reserva, minha reserva era 10 mil, não era 40 mil. Isso vai me pegar. E eu vou entrar num período de dificuldade, desafio. Eu acho que inclusive vale esse parênteses aqui, dizer que muitas das vezes que nós entramos numa crise financeira, a gente faz a leitura da crise da perspectiva de que me pegou de surpresa. Mas assim, a gente precisa aprofundar isso. Na verdade, pegou você, não foi só por causa disso, foi porque você não está aplicando aquele princípio da reserva financeira. Se você tivesse a reserva financeira, provavelmente você teria condição de passar por aquele inverno sem entrar na crise financeira. Então é só para a gente ver a importância disso, porque uma reserva pode me prevenir para o inverno, para um momento que eu não esperava, para uma inundação, para um processo que eu precisei passar e que, ou uma enfermidade, ou uma questão de desemprego, que vai me segurar ali por 6 meses, e em 4 meses eu me recoloco no mercado de trabalho. Dá para entender isso? Às vezes é uma questão circunstancial, mas às vezes a crise financeira é fruto de uma má administração financeira, seja por falta de conhecimento, ou seja mesmo por falta de cuidado na administração. Mas, preste atenção aqui, nós precisamos incluir essa terceira. Sem dúvida tem outros elementos, mas eu quero ficar com esses 3. Há crises financeiras que são frutos da desobediência deliberada a princípios espirituais. Tem crises financeiras que nós entramos por causa da obstinação do coração, por causa da falta de obediência mesmo.
por inversão de prioridades. Eu quero que hoje, nessa manhã, sem que nós estejamos aqui diante de qualquer sentimento que não seja Deus nos libertar, a gente se permita avaliar isso pelo Espírito. Dá a mão para o Espírito Santo. Convida Ele para avaliar. Deus, me ajuda a perceber onde é que eu estou nisso aqui, Pai. O que precisa ser organizado? Porque, queridos, no caso da exortação em relação ao terceiro aspecto ali, que é Deus confrontando e dizendo: não é questão de falta de conhecimento, é questão de falta de prioridade. Deus então vai exortar o povo sobre essa obstinação, sobre essa inversão de prioridades, e vai mostrar para eles que isso vai trazer consequência. Então olha o texto, vejamos as consequências que eles foram sofrendo aos poucos, frutos da obstinação do coração e de manter uma inversão de prioridades na sua vida nessa área. Ele diz assim: vocês têm plantado muito e colhido pouco. Olha só o contexto. Ele está dizendo o seguinte: cara, você está pegando tudo que você tem para plantar, plantar e plantar. Quer dizer, você está plantando muito, inclusive. É você que está trabalhando horas e horas, é você que está fazendo investimento, está doidado, você que está aplicando, pega tudo que você tem, você investe. E para o reino você não investe nada. Ele diz: mas você vai colher pouco. A tua colheita não vai ser na proporção do que você está plantando, não. Vai acontecer. E Deus começa a dizer: observa, vocês estão colhendo muito pouco do que vocês estão plantando. Ele vai dizer: vocês estão comendo, mas vocês não estão se fartando. Olha lá. Pode passar para mim, por favor, a próxima tela. Olha só, vocês estão comendo, mas não estão se fartando. Vocês estão bebendo, mas vocês não estão se satisfazendo. E no caso aqui, ele estava falando do vinho. Ele estava dizendo sobre isso: olha, vocês estão colhendo muito pouco. Vocês estão se vestindo, mas não estão se aquecendo. E Deus começa a falar: olha, até salário vocês estão recebendo, porque vocês decidiram plantar e vocês colheram, vocês têm até salário. Só tem um detalhe: quando vocês recebem um salário, de repente ele desaparece. É como se você colocasse no bolso, e quando você fosse pegar lá, você não encontrasse. Desapareceu. Ué, para onde foi? Você lembra o que nós falamos no início sobre Malaquias? Quando você dá a Deus, consagra, devolve o que é de Deus, Deus coloca uma mão sobre a sua vida. E o devorador não vai tomar de você. Você precisa entender isso. Tem muita gente apanhando financeiramente por obstinação, gente. Essa palavra é de amor de Deus para nós, dizendo assim: cara, vamos arrumar a tua vida, vamos organizar as coisas, querido, porque você está plantando e não está colhendo, você está se vestindo e não se aquece, você não está entendendo, você está recebendo o seu salário, esse negócio não dá para nada, porque aí você pensa assim: não, mas se eu tirar o dízimo é que não vai dar mesmo. Mentira diabólica, meu amado. Mas se eu abençoar generosamente alguém, vai faltar. Mentira, você não está experimentando a multiplicação. Deus trabalha por princípio espiritual, você precisa entender isso. Tudo que você colhe, vocês acreditam nisso ou não? Salvo quando você está em desobediência. Porque o princípio, presta atenção, ele só tem validade dentro da obediência. É importante você entender isso. Deus continua falando com eles. O que esse texto mostra é que suas escolhas apontavam para um descaso a Deus. Isso estava representado pelo desprezo ao templo de Jerusalém. E essa primeira exortação do profeta Ageu ao povo, preste atenção aqui, mostra que eles ainda estavam numa primeira fase de sofrimento. Não estava nem muito complicado ainda, porque na verdade eles ainda tinham para plantar. Se você observa no texto, eles tinham para plantar, eles tinham conhecimento para o cultivo, eles tinham experiência de sobra, eles tinham saúde para fazer com as mãos deles, eles tinham sementes, eles tinham o trigo, o vinho, o azeite, eles até tinham recebido salário, mas o que Deus estava dizendo é: vocês não estão tendo o resultado que esperavam, e vocês precisam começar a ficar atentos a isso, presta atenção. Mas, olha só, na segunda repreensão que vai aparecer aqui no texto, que o profeta vai fazer,
ele reforça o coração do povo focado em si mesmos. Olha comigo versículo 9, olha para mim, olha comigo, versículo 1 a 10, nós vamos ler, 1 a 10, Ageu 1 a 10, olha só. Ele vai reforçar aqui as inversões, que a prioridade está invertida. Ele diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Aí ele diz, gente, suba ao monte para trazer madeira, construa o templo, vamos voltar para o nosso encontro. Ele está dizendo, vamos voltar a se encontrar, porque vocês estão vivendo aí totalmente, obstinadamente, longe de mim. E ele está dizendo, para que eu me alegre com você, para que eu seja glorificado na sua vida, diz o Senhor, vai lá, constrói o templo. Aí ele vai dizendo assim, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, o pouco, eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por quê? Porque que de repente parece que sumiu como um sopro. Ele fala assim, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Inversão de prioridade. E aí Deus fala, por isso, versículo 10, por causa de vocês. Deus está dizendo, o problema não sou eu, você está me culpando, mas é você que tem que tomar uma decisão. Porque eu quero aplicar o meu princípio na sua vida, mas você não tem podido colher o resultado, porque você ainda não fez a escolha. E ele diz, por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, e a terra deixou de dar o seu fruto. E aqui, então, o que a gente vai ver é que as coisas se agravam. Vocês esperavam muito, mas veio pouco. Por causa de vocês, o céu reteve o orvalho, a terra deixou de dar o seu fruto. Deus estava dizendo ao povo, ei, vocês estão invertendo as prioridades de vocês. E embora você tenha tudo, vocês não têm o quê? Nada. E são vocês que estão causando isso para vocês mesmos. Perceba que nessa segunda estação da repreensão de Deus à nação de Israel, Deus aperta o povo um pouco mais. Parece que a obstinação deles leva Deus a agir com maior rigor na sua disciplina. Aqui é como um pai que ama os seus filhos e disciplina o seu filho, quando percebe que o seu filho obstinadamente decide seguir na direção contrária da orientação dos seus pais. Então o pai que ama entra na história, e o pai para o filho, para a filha, e o pai então vai colocar maior rigor na disciplina, porque o filho desprezou, preste atenção, a graça e a misericórdia. Eu quero ensinar isso para a igreja hoje aqui. Olha para mim, por favor, pais que estão presentes. Se a gente entender isso, filhos que estão presentes, se a gente entender isso, a gente talvez possa sair daqui com uma libertação hoje. Sabe qual é a maneira preferida de Deus chamar a nossa atenção, como filhos? É pela graça dele. Sabe o que é graça? Fale comigo, favor imerecido. No que diz respeito à área financeira, é Deus olhando para nós e Ele superabundando a nossa vida, transbordando, e a gente nem merece. É ou não é? Deus não dá muito além do que a gente precisa, pode, consegue. Daqui a pouco tem multiplicações que acontecem e diz, mas como é que aconteceu isso? Fale comigo, foi graça. É graça. Mas, presta atenção, o objetivo da graça não é que eu pense assim, bah, eu nem dou o dízimo e continuo sendo abençoado. Bah, eu nem sou fiel, nem sou generoso, e só está multiplicando. O objetivo da graça é dizer o seguinte, ei, olha para mim. Ei, vem cá. É Deus chamando a sua atenção pela graça dele, para que você possa andar com ele. Pais que estão aqui sabem, tem hora que você olha para os seus filhos, para as suas filhas, você sabe que ele não merece nada que você está dando para ele, certo ou não? Mas quando você está fazendo tudo aquilo pelos filhos, é por causa do teu grande amor pelos filhos que você quer dizer, eu não te abençoo porque você merece. Mas não é verdade que muitas vezes como filhos a gente diz o seguinte, eu vou abusar um pouquinho da mamãe e do papai. E aí, queridos, Deus, quando vê o nosso coração abusando e desprezando da sua graça, Ele começa a dar um sinal para nós.
E aquela multiplicação abundante, ele vai tirando. Só preste atenção. Põe a mão sobre a sua cabeça aí, por favor, põe a mão sobre a sua cabeça. Ele vai agir com a misericórdia dele. Sabe o que é misericórdia? O ato de Deus colocar a mão sobre a minha cabeça e não permitir que as consequências das minhas escolhas erradas caiam sobre mim. Fale comigo. Misericórdia é o ato de Deus colocar a mão sobre a minha cabeça e não permitir que as minhas escolhas erradas caiam sobre mim as consequências. Preste atenção aqui. No que diz respeito a finanças, Deus não está multiplicando mais, mas Ele não está deixando faltar nada na tua casa. Nada. Porque se Ele fosse lidar de fato com que as minhas escolhas deveriam proporcionar sobre mim, eu já deveria estar quebrado nessa altura. Mas Deus continua com a misericórdia dele. Mas sabe o que acontece? Quando Deus vê o seu filho abusando da graça e da misericórdia, põe a mão sobre a cabeça, por favor. Sabe o que ele faz? Eu preciso ensinar o meu filho que eu amo. Agora você vai tirar a mão da cabeça. Sabe o que significa isso? Deus dizia assim: agora eu vou permitir ele colher o que ele está plantando da sua desobediência. Isso tem nome, sabe qual é? Justiça. E sabe como é que a gente lida com Deus? Como se Deus fosse mal com a gente. Quando na verdade, Deus já usou a graça dele para avisar você. Deus já usou a misericórdia dele para falar contigo. Mas agora ele está dizendo: eu preciso deixar você colher as consequências das suas escolhas. Sabe quando o pai faz isso com o filho, né? Eu vou deixar. Agora ele precisa. Sabe quando você já falou: não corre, não corre, não corre, você vai descer uma ladeira, não corre, por favor. Você já fez. Chegou a hora que você diz assim. Aí ele corre, só que você já avisou, você já abraçou, você já impediu, você já fez tudo. Só que agora ele tem 15 anos, 16, você não vai ficar carregando o filho a vida inteira assim, você já avisou tudo. O que você faz? Você deixa ele ir. E daqui a pouco o que acontece? Ele cai, chega todo ferido, machucado, estourado, não tem nem coragem de olhar nos teus olhos. Só que deixa eu te falar, um pai que ama e que reflete o amor de Deus vai fazer o que com esse filho? Eu avisei, é isso? O que ele vai fazer? Vem cá, senta aqui, vou tratar de você. Eu te amo, você é meu, você é minha. Ei, deixa eu te falar, não importa se você está rejeitando a graça e a misericórdia, nessa manhã você pode estar sob a justiça de Deus aqui. Ferido, machucado na área financeira, eu quero te dizer, Deus está dizendo para ti: para agora, para. Eu vou tratar de você. Deus está aqui hoje para tratar da gente. É porque Ele nos ama, queridos. Essa palavra de hoje é porque Deus nos ama. Chega de sofrermos. Há uma libertação financeira para a tua vida, querido. Há uma abundância que Deus quer derramar sobre você, sobre mim, sobre esta igreja. Queridos, eu tenho dito isso e vou dizer: Deus vai cumprir o que Ele tem, porque o recurso é dele. Só que a oportunidade e o privilégio é meu de ser parte disso. É seu, é meu. De poder olhar para tudo que Deus está apontando, dizendo assim: eu sou parte disso, com a minha vida, com os bens, com recursos, com meus dons, com os meus talentos, com tudo. Você não pode ficar de fora assistindo isso. Você precisa consagrar a Deus tua vida, com tudo que você é e tem. Deus quer fazer isso. Agora, querido, o versículo 11 mostra esse momento ainda mais forte. Olha comigo, versículo 11. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, atingiu o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. Ou seja, eles até tinham colhido antes vinho, trigo, azeite, vendido, mas não estava multiplicando na proporção que eles plantaram. Só que agora Deus está dizendo o seguinte: olha, agora é o seguinte, eu provoquei a seca. Agora Deus está falando o seguinte: não é mais a consequência não, agora sou eu que entrei. Porque nem consequência está adiantando mais.
agora eu mesmo vou fazer parar esse negócio. E ele diz, nem o gado. E ele termina dizendo o seguinte, olha o versículo 11, a última parte. O trabalho das mãos de vocês foi o quê? Sabe que ponto é esse? Quando você está trabalhando 40 por dia, 12 horas, 15 horas, e você não para. E não está colhendo nada. Dá uma checada, dá uma avaliada, dá uma percebida. Talvez você esteja dentro desse cenário. O que fazer? O que fazer? Você já ouviu essa expressão? Bah, mas eu vou, quer saber, ninguém me para, eu vou fazer do meu jeito, fazer na força do meu braço. O que estava acontecendo aqui é que Deus estava deixando claro para a nação de Israel que eles não teriam sucesso confiando em si próprios, sendo infiéis a Deus. Agora já não há salário, já não há colheita, já não há experiência ou conhecimento que faça frutificar algo da terra. Às vezes Deus faz assim conosco. Eu posso até tentar insistir, bater de frente com Deus, bater no peito que vou conseguir, na força do meu braço, mas Deus vai e para, não deixa. Quando Deus faz isso, Ele está chamando a minha e a sua atenção para nós, para mim e para você, para que nós não sigamos o nosso próprio caminho, porque isso vai causar dano à nossa vida. É isso, isso vai causar dano a você, isso vai causar dano para mim, isso vai causar dano para nós. As coisas precisam então ser colocadas fala comigo, em ordem de prioridade. Por isso que Deus fala, versículo 5, agora assim diz o Senhor, vejam onde os seus caminhos levaram vocês. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês ocupa com a sua própria casa. Todas as vezes que Deus conversa assim conosco, gente, é porque o povo decidiu seguir em frente por si só, construindo o seu próprio destino. O povo de Deus. Então Deus tem que pedir sim. Deus tem que pedir isso. Por quê? Porque Ele nos ama. Fala para a pessoa do seu lado assim, como Deus nos ama. Como Deus nos ama. Pá. Na verdade, o que está acontecendo com a nação de Israel aqui, anos e anos depois, havia sido avisado a eles no discurso de Moisés séculos antes. Ainda antes de eles conquistarem a terra prometida, a terra de Israel, viverem lá, não é? E aí sim, depois irem para o cativeiro, olha só, muito antes deles se estabelecerem como nação escolhida por Deus, para abençoar todas as nações da terra, lá em Israel. Veja a clareza do discurso de Moisés para o povo, antes de entrarem na terra prometida, centenas de anos antes. Vamos ler esse texto aqui, com bastante calma, olha só. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova. Bom, olha só, você precisa entender que hora foi esse discurso. Eles são libertos do Egito, 400 anos de escravidão do Egito, 430. E agora Deus diz, eu vou tirá-los dessa escravidão e dar liberdade para vocês lá na terra que eu separei para vocês. Antes deles adentrarem essa terra, Moisés faz esse discurso. Eles haviam passado 40 anos pelo deserto. E agora eles estão avistando a terra e tem um discurso. Interessante, ele fala, olha, lembrem-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. Por 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Presta atenção aqui, olha para mim. Nós somos libertos do Egito já um dia, amém? Você precisa entender o Antigo Testamento e hoje. O nosso Egito era o mundo. E Deus está nos levando para a terra prometida, certo? Você precisa entender que nós estamos naquele caminho do deserto. E Deus está provando o nosso coração. Se você não fizer esse paralelo, você lê esse texto sem compreender que nós estamos nesse caminho para a terra prometida que o Senhor tem para nós, amém? A nova Jerusalém. E Deus está nos provando nesse caminho, a fim de conhecer as intenções do coração. Porque tudo é a questão, fala comigo, a questão é o coração.
se iremos obedecer ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Olha aí Deus falando. É o que aconteceu com o povo aqui em Ageu. Eu vou deixar, vai faltar. Por quê? Porque eu estou vendo o coração de vocês, inversão de prioridades. Mas observa como ele é um Deus de amor. Mas depois o sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Cai do céu um negócio que chama maná, o pão do céu. Eles são sustentados e Deus fala: não guarda para amanhã o sustento. Não guarda. No sexto dia vocês colherão mais, que no sétimo dia vocês não vão trabalhar. Mas não guarda para um mês, cara. Não guarda. Deus estava ensinando o povo sobre provisão, mas não sobre desconfiança de Deus. Fala comigo. Deus estava ensinando ao povo sobre provisão, mas não sobre desconfiança de Deus sobre o amanhã. Esse é o momento. E Deus vai falando: olha só. Mas depois o sustentou com maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Nesses 40 anos as roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Oh, glória a Deus. Aplaude Jesus aí, aplaude Deus aí, porque é poderoso demais viver debaixo desse Deus. Ele diz o seguinte: saibam, pois, em seu coração, que assim como o homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor, pois o Senhor, seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel. Você quer saber a nossa terra? Vai lá para Apocalipse capítulo 20 e 21. Vai ler lá o que está esperando você e eu, para onde nós estamos indo. E ele vai dizer: olha só, terra onde não faltará pão e onde não terá falta de nada. Deixa eu te falar, nós estamos caminhando para um lugar, amado, que só vai ter abundância. Só que eu creio no seguinte, que nós não precisamos viver nessa terra mesquinhez pela desobediência. A vida de qualidade eterna é uma qualidade integral que envolve aqui também. E aqui eu não estou falando de teologia da prosperidade, porque quando você estuda a palavra também, a Bíblia vai dizer que Deus vai entregar para alguns 100, para outros 200, 500, 1000, à medida do que eu consigo ser fiel e multiplicar. Então isso Deus é quem sabe. Mas todos vão multiplicar na proporção do que recebem nesse reino. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Deus não nos chamou para viver uma vida miserável do ponto de vista financeiro. Deus nos chamou para experimentar multiplicação em todas as áreas da nossa vida. Mas eu preciso aplicar o que a palavra está dizendo. Eu não posso esperar algo quando eu escolho a desobediência. Quando eu vivo fora das prioridades, eu não posso esperar. Então olha o texto. Ele vai dizendo: não vai faltar pão e não terá falta de nada. Fale comigo: não terá falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair sobre cobre das colinas. Depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, seu Deus, pela boa terra que deu a vocês. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordeno a vocês. Amado, eu creio que nós já estamos dentro da terra prometida, porque ela é sobre a presença e governo eterno de Deus sobre nós. Não é só quando eu partir, não. Presta atenção no que Deus vai dizer. Não aconteça, pois, em seu coração, que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nela morado, de aumentar os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração se orgulhe, fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ei, Deus nos tirou do mundo e tem nos feito prosperar. E Ele está dizendo: ei, será que você está se esquecendo? Ele diz: Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto. Ele os conduziu por
aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês, os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Olha tudo que Deus fez por nós e tem feito, queridos. Aí ele diz assim: não digam, pois, em seu coração. Olha a ilusão do homem, olha só. Não digam, pois, em seu coração: foi a minha capacidade e as forças das minhas mãos que ajuntaram para mim toda essa riqueza. Não, é tolice pensar assim. Ei, ao contrário disso, lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza. Sabe por quê? Porque se nós estamos vivos hoje, se temos saúde, se você consegue levantar, se você tem uma cabeça boa para produzir, para planejar, se você, querido, tem condições físicas, emocionais, intelectuais para produzir, é porque a graça dele e a misericórdia dele estão sobre você, sobre mim. Deus está dizendo isso. Lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme se vê. Mas, olha o aviso, séculos e séculos antes, Deus dando ao seu povo: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, prestando-lhes culto e curvando-se diante deles, asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos. Por não obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês. Graças a Deus, a nossa destruição não é eterna. Ou seja, as palavras de Ageu, palavras de Deus por meio do profeta Ageu, representam, na verdade, um sério chamado de Deus ao arrependimento. Portanto, quem tem ouvidos, ouça. Deus está dizendo: vocês precisam colocar as coisas em seu devido lugar no seu coração. É isso. Quando você vira para o capítulo 2, e eu quero concluir com isso, olha para mim, por favor, aqui. Acontece algo incrível. Porque do versículo 12 ao 15, do capítulo 1, 12 ao 15, o povo se arrepende. Há o registro do arrependimento do povo. E é lindo, a Bíblia vai dizer que todo o povo, com o governador de Judá, Zorobabel, com o sumo sacerdote, eles voltam para trabalhar no templo do Senhor. Então eles se arrependem e eles voltam. E aí é lindo, porque eles então respondem aquela palavra em obediência. Eles respondem, mas olha só que incrível acontece no capítulo 2. É incrível. E a chave da virada espiritual aqui, revelada nesses versículos 12 a 15, a chave é o seguinte: é quando Deus vai dizer claramente para eles: Zorobabel, filho de Sealtiel, sumo sacerdote, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. A chave da virada espiritual na sua vida e na minha, de uma igreja, é quando nós decidimos obedecer à voz do Senhor e nós tememos a Deus. Fale comigo: a chave da virada espiritual é escolher obedecer à voz de Deus e temê-lo. Eles ajustaram a inversão das prioridades em suas vidas. Eles retomaram a construção do templo de Jerusalém, lugar de encontro. E aí, queridos, nesse momento, o texto mostra algo para mim incrível. Incrível, eu quero terminar com isso. Você pode ler comigo? Versículos 1 a 9. 1 a 9. São os últimos versículos dessa manhã para você, mas nós não podemos deixar de passar por aqui. Olha que profundo. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Então eles estavam reconstruindo, e a pergunta é: quem de vocês viu esse templo lá em Salomão? Aí ele diz: comparado a ele, aquele templo de Salomão não é como nada o que vocês estão vendo agora.
Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué. Coragem ao trabalho, ao povo da terra. E Deus encoraja o governador, o sumo sacerdote e o povo a continuarem construindo. Mas não parece uma incoerência no texto? Olha para mim, não parece incoerência? Como? Construir algo que está ficando pior do que o primeiro. Parece incoerência. Mas aí aqui tem um mistério profundo. Ele diz assim: coragem, porque agora eu estou com... O que vocês acham que Deus está dizendo? Nunca foi sobre o... Fala comigo, nunca foi sobre o templo. Foi sobre o nosso relacionamento. Sabe, eu não estou muito preocupado se isso aqui vai ser pior do que foi o templo de Salomão. O que importa é agora que eu estou com... Presta atenção, Deus está dizendo o seguinte: você alinhou as prioridades. Agora Deus se achega a mim de novo. E ao invés de mão, faz assim, tem abraço. Se abraça aí. Tem o Deus dizendo: eu estou com você agora. Agora eu estou com você. Agora nós vamos para frente. E quer saber mais? Tem mais um mistério nesse texto. Tem coisa preciosa, olha só o que ele vai dizer, é incrível isso. Ele diz: porque eu estou com vocês, essa é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu Espírito está entre vocês. Ei, igreja, você vai sair daqui ajustando, e uma promessa vai se cumprir. Eu estou com vocês, meu Espírito está em vocês. E ele diz: essa é a aliança que eu fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Ele está se referindo àquele discurso que a gente leu aqui. E ele diz assim: meu Espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Agora eu quero que você fique atento a essas próximas palavras. Olha aqui: agora eu, o Senhor, farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus, o quê? E encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem. Fala comigo. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor. E neste lugar estabelecerei a minha paz. E neste lugar estabelecerei a minha paz. Então preste atenção aqui. Embora Deus evoque o povo a rever a sua prioridade e investir na reconstrução do templo, a preocupação de Deus não era ter um templo mais bonito do que o de Salomão. Embora Deus estivesse repreendendo o povo a retornar à reconstrução do templo, pegarem os seus recursos para investir nisso, toda a questão que importava para Deus era do coração. Não era uma questão material, não era uma questão física, não era questão de dinheiro, era questão do coração. Sabe por quê? Porque quando você olha para o texto, olha aqui, olha o mistério do texto. Deus tinha tudo o que era preciso para reconstruir aquele templo. Só que você percebeu uma coisa no texto? Olha comigo. Deus diz que vai tremer céu, terra, tudo que for, vai trazer das nações riquezas para reconstruir aquele templo. A minha pergunta é: por que Deus então só faz isso depois que o coração é alinhado? Já parou para pensar nisso? Que Deus está exortando o povo para investir no seu encontro com Deus. Deus está dizendo aqui o seguinte: nunca foi sobre as paredes, nunca foi sobre a gente construir um prédio em Vale dos Sinos, lá em Gravataí, lá na Zona Sul, nunca foi sobre a gente construir o prédio lá no hangar, nunca foi sobre isso. Foi sobre o seu coração colocar o encontro em prioridade, porque na verdade, agora que vocês alinharam, o dinheiro de vocês nem vai dar para fazer o que eu preciso. Eu vou juntar das nações tudo o que eu preciso, tudo, porque tudo é meu.
os reinos, os impérios, os poderes. E Deus então move céu e terra, recurso financeiro, para cumprir aquilo que o povo nem podia. Mas Ele só faz isso depois da obediência. Deus só faz isso depois de alinhar prioridades. Você está clamando a Deus por milagre na tua casa? Alinha, querido, porque mesmo que falte, Deus trará de nações para suprir tua casa. Mesmo que falte entre nós para o que Deus tem, Deus trará de nações para o que nós precisamos aqui. E no final Ele vai dizer o que importa mesmo. Ele vai dizer: agora que alinhou o coração, eu vou entregar para vocês o que importa. O que importa é a paz. As lições aqui é que Deus não precisava de nenhum recurso do povo. Fala comigo, Deus não precisava de nenhum recurso do povo. Deus queria o coração deles traduzido em fidelidade e generosidade. Essa é a conclusão que eu chego nesse livro. A conclusão que eu chego, querido, é que Deus queria revelar a riqueza da sua presença. Ele seria a glória do segundo templo, não mais a riqueza material. Era Ele, o próprio Cristo. E por fim, Deus queria estabelecer o seu maior presente de volta para eles. Qual era? O encontro que produz paz real. Era sobre isso. Eu estabelecerei a minha paz nesse lugar. Põe agora a mão no seu coração. Qual é o lugar que... Quem é o templo hoje? Nós. Quando a gente alinhar a prioridade, a paz voltará. E a paz, queridos, shalom, essa palavra hebraica fala de completude das coisas dentro de nós, produzindo pelo encontro com Deus, pela prioridade. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Espírito. Obrigado pela Tua palavra. E nesse momento em que nós vamos desafiar o Teu povo, eu peço que a resposta de cada um seja ao Senhor. Que nós possamos alinhar o nosso coração pela Tua palavra. E eu oro sobre esta igreja agora, que está aqui presente, sobre esta igreja que está recebendo essa palavra em algum lugar agora, no carro, no sofá da sua casa, no hotel, onde quer que seja. Eu oro, Deus, para que com o alinhamento do coração, a voz do Teu Espírito, com o temor ao Senhor, o Senhor, Pai, possa derramar a paz sobre esses corações e que venha sobre eles uma libertação na área financeira, uma libertação espiritual, e que venha sobre eles uma experiência transbordante, Senhor, da Tua provisão. Que, ó Deus, a Tua igreja, que cada um de nós possa começar a colher o fruto da obediência, da fidelidade pelos dízimos e da generosidade pelas ofertas. E que assim, Pai, tudo que o Senhor tem revelado sobre essas famílias e sobre a Tua igreja comece a acontecer de uma maneira transbordante, como, ó Deus, as torrentes do Negueb sobre nós. Nós oramos assim pela fé de que tudo que o Senhor fala, o Senhor cumpre. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. À medida que nós vamos cantar essa música, querido, eu vou pedir que você se levante e venha à frente, consagrando a sua vida a Deus, e dizendo: Senhor, hoje eu quero alinhar a minha vida contigo nessa área financeira. Eu quero viver de acordo com a Tua palavra. Não importa se a gente vai lotar isso aqui, nós queremos responder ao Espírito Santo. Vamos ficar em pé. E se Deus falou, já sai do teu lugar e vem aqui à frente, consagrando tudo ao Senhor. É questão do coração. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade. Se você já está vivendo isso, querido, se isso já é uma realidade, afirme, vem, reafirme ao Senhor. Adorar, mestre, amigo, amado Jesus, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Amém. Pedir que os corredores sejam abertos para as pessoas passarem por aqui. Podem chegar, gente. Vocês estão aqui, podem chegar mais perto aqui. Podem
podem chegar mais perto. Podem chegar mais perto aqui, as pessoas. Podem vir mais para cá. Isso, podem vir mais. Tem mais pessoas vindo ali, podem vir mais. Pode chegar bem pertinho aqui. Bem aqui pertinho de mim. Pode chegar aqui. Amém, amém, amém. Amém. A maior riqueza que Deus tem para nós é Ele. Fala comigo, se a minha maior riqueza é Jesus na minha vida. Talvez alguns de vocês sejam novos, ainda não compreenderam, mas esse passo que vocês estão dando hoje é o passo que vai abrir portas para que você conheça. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, tudo que somos e temos, Deus passa a ter acesso a todas as áreas da nossa vida. O que nós estamos hoje aqui como igreja vivendo é o momento de a gente dizer: Senhor, não vai ficar nenhum quarto, nenhum ambiente, nenhum cômodo da minha vida que o Senhor não tenha acesso. Vocês concordam a gente orar assim? Vocês estão aqui à frente, concordam da gente orar isso? Deus, eu estou dando todo acesso da minha vida ao Senhor, todo o controle da minha vida. E assim será na minha vida financeira. Eu quero viver de acordo com a Tua palavra e o Teu princípio. Nós queremos abençoar você hoje, para que aquilo que Deus tem revelado na Escritura, à medida que você responde em obediência, você comece a colher em abundância. Então faz assim com suas mãos. Coloque aqui como quem vai receber algo do Senhor. Não é de mim, não é desta igreja, não é dos pastores, não é da sua liderança de célula, é do próprio Deus. Nós vamos orar por você. Igreja, estende a mão sobre essas pessoas. Pai amado, mediante a Tua palavra pregada nessa manhã, mediante, Senhor, aquilo que o Senhor vê no coração de cada uma dessas pessoas, que hoje respondeu publicamente a voz do Teu Espírito, está aqui dizendo: eu quero alinhar a minha vida pela palavra nesta área financeira. Pai, eles estão aqui como quem estão dizendo que querem organizar, colocar em ordem. Eu quero pedir, Deus, com toda a igreja agora, que o Senhor venha sobre eles e que o Senhor ponha a sua mão sobre eles de uma maneira poderosa, extraordinária, que o Senhor dê as mãos a eles e que o Senhor agora, Pai, possa conduzi-los nessa readministração, dessa reorganização, neste alinhamento da vida deles financeira com a Tua palavra. Deus, agora mesmo nós pedimos que o arrependimento que veio sobre a nação de Israel venha sobre cada um de nós, sobre cada um que aqui está à frente, mas sobre toda a igreja, de maneira, Deus, que a bênção do Senhor seja liberada do céu e ela venha até a vida, até a família, até a casa, até a empresa, até os negócios dessas pessoas, de uma maneira transbordante, Senhor, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, que seja algo sobrenatural, que a obediência deles, que a fidelidade deles ao Senhor, a sua palavra, que a generosidade deles possa prová-los, Senhor, que eles estão recebendo de um Deus poderoso, dono do ouro e da prata, tudo que eles necessitam e abundantemente mais. Mas Deus, eu peço que hoje eles ordenem, a partir de hoje, a vida pela consagração dos dízimos, pela compaixão, a liberalidade para abençoar pessoas por ofertas, pela capacidade de serem multiplicadores dos recursos, celebrando a vida com o restante, com responsabilidade e temor. Pai, eu oro por esta igreja nessa manhã. Eu declaro sobre a Tua igreja, sobre cada casa, sobre cada família aqui, que está escolhendo nessa manhã te obedecer. Ó Deus, uma experiência de libertação na vida financeira. Pai, que de fato venha sobre eles, venha sobre a Igreja Batista Monte Serra um novo tempo de transbordar os celeiros
e que nós assim possamos transbordar também em generosidade para abençoar o teu reino, a obra missionária, a expansão, a multiplicação de discípulos, de igrejas, de casas que o Senhor está fazendo nessa cidade, em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, em Gravataí, em Vale dos Sinos, em Zona Sul, em Igrejinha, ó Pai, lá em Santa Cruz, em todos os lugares por onde o Senhor nos enviar, lá na Tailândia, lá em Cuba, Senhor, lá na China, ó Deus, lá em todos os lugares por onde nós estamos, Pai, nós amamos o Teu reino, nós te amamos, nós oramos, Pai, lá nas Filipinas, pela igreja das Filipinas, nós oramos que o Senhor nos mova, Pai, o Senhor nos mova, lá para Vancouver, Pai, para onde o Senhor nos mandar, hoje e amanhã, que esta igreja possa entender o privilégio de expandir o reino com nossa vida, com nosso tempo, com nossos dons espirituais, com nossas habilidades, mas com os recursos financeiros que o Senhor tem nos confiado. E tudo isso para a glória do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, igreja. Amém. Glorifica o nome de Jesus.